Meus irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos estar fazendo uma reflexão em cima do Salmo 109. É um texto um pouquinho longo, mas fica comigo. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e deixar seu comentário, tá bom? Salmo 109. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca do enganador estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em recompensa do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração. E me deram mal pelo bem e ódio pelo amor. Põe sobre ele um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado e a sua oração se lhe torne um pecado. Sejam poucos os seus dias, e outros tomam o seu ofício. 9. Sejam órfãos e seus filhos e viúva sua mulher. Sejam vagabundos e pedintes os seus filhos. E busque pão fora dos seus lugares desolados. Lance ao credor mão de tudo quanto tenha, e despojem os estranhos o seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desaparecerá sua posterioridade, o seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Antes, estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra. 16. Porquanto não se lembrou de fazer misericórdia, antes perseguiu ao homem aflito e ao necessitado, para que pudesse até matar o quebrantado de coração. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição, como sua roupa, assim penetre ela nas suas entranhas, como água, e em seus ossos como azeite. 19. Seja para ele como a roupa que o cobre, como o cinto que o cinja sempre. Seja este o galardão dos meus contrários da parte do Senhor, e dos que falam mal contra minha alma. Mas tu, ó Deus, o Senhor, trata comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa. Livra-me, pois estou aflito e necessitado, e o meu coração está ferido dentro de mim. 23. Vou-me como a sombra que declina, sou sacudido como o gafanhoto. De jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos, e a minha carne emagrece. E ainda lhe sou opróbrio, quando me contemplam, movem as cabeças. Ajuda-me, ó Senhor, meu Deus. Salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que esta é a tua mão, e que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoam eles, mas abençoa tu. Quando se levantarem, fiquem confundidos, e alegre-se o teu servo. Vistam-se os meus adversários de vergonha, e cubram-se com a sua própria confusão, como com uma capa. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca. Louvá-lo-ei entre a multidão, pois se porá à direita do pobre para o livrar dos que o condenam a sua alma. Amém? Eu observo um certo momento aqui, Davi, ele começa a sua oração, ele começa o salmo dizendo, ó Deus do meu louvor. Então ele começa bem dizendo a Deus. E a partir do 5, e me deram mal pelo bem e ódio pelo teu amor. E o 6 em diante, até o 22, 23 aqui, ele está falando somente desejando mal ao próximo. Essa é a verdade. Ele não está falando com o inimigo, ele não está falando com outra pessoa, ele está falando com Deus aqui na sua oração. E ele completa dizendo que está aflito, está ferido, o coração dele está machucado. E com essas próprias palavras a gente vê no momento que ele estava passando. Ele estava sendo julgado e condenado pelos seus
pelas pessoas próximas a ele, mesmo sem ele ter erro nenhum. E ele termina aqui no 30, né? Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca, louvá-lo-ei entre a multidão, pois se porá à direita do pobre, para o livrar dos que condenam a sua alma. Ele termina sabendo quão grande e poderoso é o nosso Deus, né? Que nos guarda, nos protege. Mas o que eu vejo nesse salmo não é necessariamente uma oração ou um exemplo de oração. Aqui é um servo de Deus que foi considerado segundo o coração de Deus, e ainda assim ele falou e falou e falou, desejando o mal ao próximo. E trazendo para os dias de hoje, meus queridos, eu creio que esse salmo ele foi um exemplo que foi deixado para nós. Que a gente vai se irar, que a gente vai chegar dados momentos que as pessoas vão se levantar contra nós. Mas o Senhor Jesus ele já tinha previsto e ele já tinha falado sobre isso conosco, amém? Eu quero ler aqui pequenos textos rapidamente para vocês. Primeiro, está lá em Mateus 5, a partir do 43. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que os maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Amém? Também lá em Romanos 12, temos uma outra passagem. Romanos 12, 17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Então eu vejo aqui que no Salmo 109, Davi realmente estava irado, ele estava angustiado, como ele mesmo disse aqui. Ele mesmo disse que estava com o coração ferido. Mas não foi o que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Sim, aqui Davi ele se colocou diante de Deus em oração e comentou e abriu o seu coração para Deus e falou que estava ferido. Mas o nosso Jesus, ele nos diz, não somente ali em Mateus, que a gente tem que pagar o mal com o bem. Tem mais passagens que ele fala que bem há, ou que glória há, você somente amar o seu irmão que te ama. Lá em Pedro ele fala isso, 1 Pedro. De nada adianta você amar aquele que te ama. Esse é fácil. O mais difícil é você amar o seu inimigo. Então que desses momentos difíceis, assim como Davi passou, e ele não tinha necessariamente o Espírito Santo como nós temos hoje, fácil, morando, habitando aqui dentro de nós. Hoje é muito mais prático você ler a Bíblia, você ler a palavra e saber que o nosso Senhor Jesus Cristo está com você. Diferente dos dias difíceis que Davi passou. Por mais que Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele também teve aflição, ele também teve dificuldade, e sim, ele desejou o mal dos seus inimigos, pois ele sabia que ele estava sendo mal julgado. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso advogado, ele que vai guerrear por nós, não somos nós que devemos se erguer contra os nossos inimigos, pelo contrário, nós devemos os amar, amém? Então, se você estiver angustiado, se as pessoas estiverem se erguendo contra você, dê graças, porque assim foi com Jesus. Mesmo ele sendo uma ovelha muda, levado ao matadouro, ainda assim as pessoas julgavam ele. Ele fazia milagre, as pessoas reclamavam dos seus milagres. Entende, irmão? Compreende como é bem diferente? As pessoas vão se erguer contra vocês. Não tem o que fazer. O Senhor Jesus ele já tinha nos avisado disso. Que você possa guardar essa palavra. Que assim como Davi ocorreu com ele, estava com o coração ferido, que você, quando estiver nesses momentos, dobre o seu joelho, ore, fale com Deus. E Deus com certeza vai intervir por você. Jesus é o nosso advogado. Ele também foi perseguido. E ele nos diz para nós darmos graça. Eu vou abrir aqui, irmãos,
que é até melhor. 1 Pedro. Porque para, 1 Pedro 2:21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisaduras, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Amém? Então, mesmo ele sendo acusado, ele nunca bateu de frente, ele nunca foi para cima, mas se entregou àquele que pode sim e que julga a gente justamente, que é o nosso Pai. Amém? Que você possa guardar essas palavras e que quando você estiver aflito, ferido por dentro, dobre o seu joelho, fale com o Pai, que ele vai te trazer consolo, ele vai te trazer amor. Diferente de Davi, hoje nós temos sim de fato o Espírito Santo. Amém? Então que você possa não combater o mal com o mal, que você possa orar pelos seus inimigos, que você possa pedir a Deus que ele montoará brasa de fogo sobre a sua cabeça. Amém? Que você possa guardar essa palavra e que eu possa de alguma forma, através dessas escrituras, através da nossa palavra de Deus, que Ele nos permitiu estar lendo aqui hoje, que realmente você possa ser transformado, amém? E que no momento de angústia, o nosso Espírito Santo que está aqui, que habita em mim, que habita em você, possa te trazer consolo. Eu vou estar orando por você. Se você estiver passando por esse momento, deixa aí no comentário. Se não for eu, vai ter outros irmãos que vai estar acompanhando e também o canal e vai estar orando por você também. Deus abençoe.